Beleza, meninas? Boa noite a todos, né? As poucas pessoas que estão aqui por enquanto com a gente, né? Como a gente conversou, a gente vai fazer nessa segunda-feira uma revisão geral do conteúdo que a gente abordou durante o semestre, né? Se parar para pensar, é muita coisa que a gente falou, mas eu acho que dá para a gente resumir tranquilamente, né? Nessa hora de uma hora aqui, tudo que a gente tem para falar. E daí, lá no finalzinho da aula, eu vou passar algumas observações para a gente poder aproveitar o que a gente tem que fazer, né? A gente vai ter uma pequena missão para a gente fazer aí no final da nossa aula, tá? Como hoje, essa segunda-feira, vai ser uma semana de revisão, né? Na quinta-feira já começam as provas, por exemplo, a gente procura, então, hoje, tentar tirar todas as dúvidas que a gente tem, né? Sempre que um aluno pergunta alguma coisa, o professor responde lá pelo e-mail, procura responder 24, 48 horas, né? Mas agora também é o momento da pessoa perguntar, se a pessoa tiver interesse em alguma coisa, relembrar, né? É muito importante, tá? Então, vamos projetar aqui os nossos slides para que a gente possa começar aqui a aula de hoje, né? Bom, deixa eu só aqui, beleza? Então, a gente vai hoje, nessa aula de final de primeiro trimestre, falar de forma geral tudo aquilo que a gente conversou sobre o nosso projeto de TCC. Né? Então, a gente tem que lembrar que você pode, talvez, no primeiro momento, estar um pouco perdido, porque, professor, eu vou fazer meu trabalho ainda, nem comecei a coletar os dados, né? Ou, professor, eu talvez precise trocar de modalidade de trabalho. Isso tudo, quando a gente trabalhar bem direitinho, vai dar tempo. Né? A gente só tem que tentar entender o que a gente precisa fazer. Tá? Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje, eu primeiro vou falar qual que é a missão do nosso trabalho de TCC, e eu vou dar algumas dicas daí relacionadas àqueles tópicos que a gente conversou até agora. Tá? Bom, vamos começar então. A gente falou que no TCC2, a nossa missão é produzir um artigo científico. Ou seja, todo mundo já tem uma versão do trabalhinho básico. Tá? E o que a gente precisa agora é pegar essa versãozinha básica, aquela versão, aquele trabalho que existe no modelinho dele, né? E a gente vai aplicar, vai converter em uma revista científica. Tá? Qual revista vai ser, professor? Isso você já escolheu. Tá? Das 4 atividades que valem nota para esse semestre, uma delas, a primeira delas, era você escolher uma revista. Tá? E que agora, no meio do caminho, você pode talvez ter escolhido outra revista. Né? Não tem problema. O importante é você já ter definido qual revista você vai fazer. Essa revista que você escolheu, ela vai servir de molde para você durante esse semestre. Já passou um tempo, você vai ter o segundo bimestre para isso. Tá? Bom, esse slide aqui, a gente está mostrando basicamente aquilo que a gente imagina que você vai encontrar no seu modelinho, revista. Tá? Aqui a gente tem uma macroestrutura. O que é isso? Geralmente são esses os tópicos que a gente acha quando a gente vai fazer um trabalho de TCC. Né? Então, eu estou falando, por exemplo, obviamente, né, do título, do resumo do trabalho, um pequeno texto, que você vai resumir tudo, né? E das palavras-chave. Isso aqui, os elementos do pretexto, não acredito que seja uma grande dificuldade para a gente, um grande problema. Né? É aqui no texto principal que a gente tem o nosso maior desafio. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem uma sigla, né? IMRDC. O que é essa sigla? Isso aqui é a macroestrutura que a gente encontra em qualquer tipo de revista. Posso ter escolhido a revista 1, 2, 3, 1000. Não importa qual revista eu escolhi. Muito provavelmente, os tópicos que eu vou ter que fazer são esses aqui. Tá? Introdução, material e métodos, resultado, discussão e, por final, conclusão. Bem? Beleza, então. A gente vai agora relembrar um pouquinho como que a gente vai avançar nesses tópicos. Aqui a gente mostra, de novo, né, a anatomia do artigo científico. É basicamente isso que eu falei para você, né? Lista que vocês escolheram, seja qualquer modelo nacional ou internacional, e aqui a gente tem os tópicos em sequência, título, embaixo autores, filiação, ou seja, colocada onde você é, Centro Universitário Campos de Andrade, né? Fisioterapeuta ou biomédico, certo? Resumo, depois a versão do resumo em inglês, que é o abstract, aí depois vem a introdução, né? Material e métodos, resultados,
Resultados é um tópico que geralmente vão figuras, né? Discussão, conclusão, agradecimentos, em alguns casos apenas, né? Contribuição de cada autor e lá no finalzinho referências. Você talvez repare que nesse primeiro bimestre, o que a gente trabalhou até agora? A gente falou de introdução, matéria e métodos, resultado. Agora, no segundo bimestre, a gente vai continuar falando de resultados, como fazer figuras, né? Aí a gente vai falar de discussão e conclusão. Tá? Então, a gente tem aí metade de uma página ficou para cada bimestre. Né? Bom, a gente hoje vai falar um pouco sobre cada um dos tópicos. Só relembrando aqui, né? A gente coloca algumas dicas do que você tem que mostrar em cada um dos tópicos. Então, de forma geral, já vou dar uma pincelada, né? Primeiro, na introdução, você deve mostrar o problema inicialmente para o leitor. Então, a introdução ela tem que ser um texto que esclarece muita coisa para o leitor, mas ele não tem que revelar muita coisa também. Por quê? Você vai ter o texto lá na frente para você esclarecer mais, você contar mais a história, né? Por isso que a gente coloca aqui, ó, na introdução, você vai explicar um pouco qual a sua proposta. Você tem que inicialmente explicar qual o problema, inserir o leitor naquele mundo inicial, né? E também colocar literatura relevante. Procurar colocar artigos, por exemplo, novos, né? É legal quando uma pessoa pega a tua introdução e você tem ali autores de 2020 e 2019, ok? A introdução, ela geralmente não passa de 2 páginas. Em média, ela tem 1 página e meia, 2 páginas, ok? Como o próprio nome diz, é uma introdução. Não é para você ficar se alongando muito ali, 4, 5 páginas, não. Nada a ver, não tem o menor sentido isso. Tá? Depois, vem os materiais e métodos. Material e método no momento que você vai fazer uma descrição acurada. Então, você vai descrever os procedimentos que você vai fazer no seu trabalho. Você, na verdade, vai mostrar tudo que vai ser usado no trabalho. Quem, quanto, como, onde, de que forma. Né? É bem detalhado isso, né, professor? É complexo isso. É complexo. Por isso que você precisa da ajuda do seu orientador para esse processo. Né? Geralmente, a gente organiza o material em métodos através de tópicos. Então, por exemplo, se você vai desempenhar no seu trabalho algumas atividades, procure colocar lá de 2 a 3 tópicos, explicando direitinho. Né? Depois disso, vem os resultados. Os resultados é o momento que você vai agora narrar tudo aquilo que foi coletado, tudo aquilo que a tua atividade resultou. Aí vem o nome resultados. Geralmente a gente coloca de forma bem objetiva, então a gente produz texto explicando quais foram os resultados, né? Mas é importante também você inserir imagens, tabelas, gráficos. Os resultados mais importantes geralmente vêm na forma de tabela e de gráfico. Tá? Por fim, a gente tem aqui a discussão, né? Interpretar os resultados. É o momento que você vai, com a literatura, usando a literatura, né? Comparar aquilo que você obteve. Se foi de acordo com o resto da literatura, se foi contrário à literatura, é o momento de comparação. Tá? E conclusão, é o momento, um pequeno texto para você resumir tudo. Né? Veja bem, pessoal, essa estrutura que o professor está apresentando aqui, geralmente é uma estrutura de trabalho de campo. Né? Ah, professor, mas eu vou fazer trabalho de revisão. Eu sei. Quem vai fazer trabalho de revisão não vai mudar tanto assim. Tá? O professor vai ali no final da aula mostrar exclusivamente para quem vai fazer trabalho de revisão como que você vai poder fazer o TCC daí. Tá? A impressão que dá é que o professor gasta mais tempo falando sobre trabalho de campo. É verdade mesmo, o professor gasta mais tempo falando de trabalho de campo, né? Porque os alunos que vão fazer revisão, 90% do pessoal da Premed, por exemplo, né? A gente investiu muito do nosso tempo falando de revisão no primeiro bimestre. E como a gente está agora com uma turma mista, não posso deixar o pessoal que vai fazer trabalho de campo desamparado, né? Mas quem vai fazer trabalho de revisão, a gente vai falar hoje também, na nossa revisão bimestral, aqui um pouquinho sobre ela. Bem? Legal. Vamos então agora falar algumas dicas tópico a tópico. Se você tem alguma pergunta, por favor, me interrompa ou use o campo de mensagens, né? Primeiro, o título, ele naturalmente tem que atrair a atenção do leitor, né? E tem que ser específico. Isso a gente tem que pensar uma atenção especial, né? Alguns trabalhos, por exemplo, o professor pegou, que tinham siglas no título, né? O título era muito extenso,
Não cabe ao professor de TCC ficar mandando, arrume esse título, né? Não, tudo são sugestões, né? Mas sempre pense num título que seja pequeno, impactante, tá? Não coloque, por exemplo, siglas, certo? Deixe o título bem específico. Não seja tão genérico assim no teu título, a ponto de não passar uma ideia exata daquilo que o leitor vai entender. Né? Aqui a gente até colocou alguns exemplos, né? Por exemplo, vamos pegar esse segundo exemplo aqui. Título da pessoa, né? Ação dos antibióticos. Olha como é geral esse título. Mais geral impossível. Qual antibiótico? Que tipo de ação? Em quem? Bactéria, em ser humano, em animal? Né? Aí a gente colocou, olha a sugestão depois da sugestão, né? Inibição do crescimento in vitro de Mycobacterium tuberculosis pela ação do Streptomycin. Então, olha como ficou um título pequeno e específico. Né? Tente pensar você no seu caso. Como que eu posso deixar meu trabalho mais específico? Né? Bom, depois do título, vem o nosso resumo. O resumo, é importante que você verifique lá na tua revista quais são os limites que você tem que ter de palavras. Geralmente, eles especificam o máximo de palavras. Geralmente varia de 150, né, a 350 em média palavras. Tá? Isso não é muita coisa. Vocês vão perceber que isso não enche uma página, por exemplo. É de meia página a uma página, é isso. Tá? Então é importante que você, no resumo, construa um texto que narre todo o conteúdo do seu trabalho. Muitas pessoas fazem o resumo, por exemplo, e elas esquecem que elas têm que colocar resultado no resumo. Elas esquecem que elas têm que colocar um pouquinho da discussão. Né? Então aqui a gente coloca os tópicos que você tem que ter dentro do seu resumo. O resumo é um texto compacto. Você não vai ter que ter na forma de tópicos. O professor chama isso aqui de tópicos, ele só está sugerindo, né, o que você tem que ter. Então, primeiro, o comecinho do teu resumo é uma espécie de retrospectiva. Ou seja, você tem que mostrar um pouquinho os principais pontos do problema, a problematização, quer dizer, as definições iniciais do teu problema, colocar os conceitos básicos, né? Para tentar explicar rapidamente para a pessoa do que se trata o seu trabalho. É importante também colocar o objetivo dentro do resumo. Às vezes a pessoa vai ler o resumo ali e ela passa pelo resumo, peraí, o que essa pessoa quer falar no final das contas, né? Depois, a metodologia é importante. Você não precisa colocar toda a metodologia, mas você tem que resumir em algumas frases de forma bem clara o que você fez. Né? Depois disso, os resultados. Né? Você tem que colocar assim, resultado, alguns números que você obteve. Né? Quem vai fazer a parte de revisão bibliográfica, mesma coisa, também tem que ter resumo. Né? Você tem que colocar as informações mais importantes que na sua revisão você aprendeu e você explicou. E as últimas frases geralmente são uma conclusão, uma mensagem importante que consiga resumir o seu trabalho. Né? Na prática, ficaria mais ou menos isso aqui, pessoal. Olha só. Esses tópicos que o professor passou, retrospecto, objetivo, método, você pode ver que a gente pintou o nosso resumo, né, com cores diferentes. Então, a gente pode dizer assim, isso aqui é um resumo de um trabalho, né? Você pode perceber que as primeiras linhas, a gente está explicando um pouquinho sobre o tema para a pessoa. O que é a bactéria que eu estou trabalhando, onde que ela aparece, que tipo de problema ela causa. Tudo isso é retrospecto. Eu estou explicando em poucas palavras, com carinho, do que se trata do meu trabalho. Né? Depois, vem aqui o meu objetivo, uma frase em azul. Depois vem a minha metodologia, rapidamente, né, você fazer um texto gigante, rapidamente mesmo, em poucas frases. Resultados aqui em laranja, né? Fundamental aparecer. E, por fim, a conclusão, pinto novamente de preto. Tá? Esse caso aqui é um exemplo de resumo de artigo de campo, né? Mas é a mesma coisa se fosse um trabalho de revisão. Não tem muita diferença. Né? As palavras-chave é sempre importante, como a gente falou, né? Você verificar palavras-chave que normalmente aparecem no teu tema, no teu referencial teórico, por exemplo, né? Muitas pessoas pensam que fazer palavra-chave é você pegar o teu título e você quebrar ela em pedaços, né? Por exemplo, eu pego lá as 3 maiores palavras do meu título e essas são as palavras-chave. Não. Geralmente, você vai colocar ali palavras que foram comentadas na metodologia, foram comentadas na discussão, né? Uma dica que a gente dá para você é você pesquisar na internet, né, quais palavras são as que mais te devolvem artigos. Sempre tem aquelas palavrinhas que te devolvem, né? Você acha mais artigos. Essas palavrinhas são tão boas que você pode usar para o teu próprio trabalho.
Então, por exemplo, aqui, um trabalho da pessoa, né? Coleta de gás carbônico em indivíduos com doença renal crônica. Então, palavras-chave o quê? Eu posso pegar algumas aqui, né? Olha só, doença renal crônica, gás carbônico, e olha só, ultracentrífuga, que era uma palavrinha que nem estava no meu título. Mas quando eu jogava lá na internet, ela me devolvia vários trabalhos. Bem, isso fica um pouco a critério de você e do seu. Né? Aí a gente vai para a introdução, certo? A introdução, ela tem que passar uma responsabilidade muito grande para a pessoa que está fazendo, né? Para quem está escrevendo. Por quê? É o primeiro contato com o seu trabalho de fato. É ali que você vai explicar para a pessoa o que se trata do trabalho, né? Ali que você vai colocar, por exemplo, referências novas. Em uma página e meia, 2 páginas, você tem que contar uma historinha muito boa. A problematização. Né? Ou seja, esclarecer para um leitor cientificamente do que se trata do seu trabalho. Por exemplo, a gente pega um título, eu vou me colocar no lugar aqui de alguns alunos, por exemplo, da físio, né? Vários trabalhos de fisioterapia que estavam muito interessantes, mas o professor não é dessa área, certo? Então o professor olhava aquelas palavras ali, ou aquelas doenças, e eu ficava me perguntando, o que será que é isso, né? Quando eu fui para a introdução, eu fiquei feliz, porque muitos trabalhos já me explicavam tudo na introdução. Então, quando eu comecei a ter acesso à introdução, o escritor já me explicou tudo o que eu podia ter de dúvida, né? Então, do que se tratava aquela doença que aparecia no título, né? As técnicas que a pessoa vai utilizar para avaliar o caso, enfim. A introdução tem que trazer mais certezas do que dúvidas. Bem, dê preferência por citações recentes. Então, é sempre importante, pessoal, você colocar referências novas. Isso até é uma forma provocativa. O leitor, principalmente aquele que vai te julgar, tipo o editor da revista, ou, por exemplo, professores da banca, né? Quando eles pegam a introdução, eles vão à procura, eles vão à caça de artigos novos. O que eu quero dizer com artigos novos? Artigos dos 3 últimos anos. 2020, 2019 e 2018. Isso é um trabalho novo. Né? 2017 para baixo já não é mais novo. Isso não quer dizer que o teu trabalho não tenha que ter isso, não. Mas é sempre interessante você colocar vários trabalhos nos últimos 3 anos. Bem? Falando em tamanho, como o professor já falou, né? Não extrapolar mais do que 2 páginas. Só que é uma dica que a gente dá, é uma sugestão, não é uma regra. Né? Então, procure ter um bom senso aí na hora de você tentar extrapolar isso. Ok? Depois da introdução, vem um tópico que a gente falou bastante aqui no nosso primeiro bimestre. Material e métodos. Né? O material e métodos é o momento que você vai relevar para o leitor todos aqueles procedimentos, aquelas atividades que você vai cumprir. Tá? É o momento de você ser bastante específico, bastante técnico. Aqui, a gente deu algumas sugestões. Né? Primeiro, organizar o trabalho através de tópicos. Então, você tem que pensar assim, de tudo que eu vou fazer, quais são as atividades mais importantes? Você pode colocar no papel. Quais são as ações mais importantes que o teu trabalho vai ter? Né? E você vai colocar bonitinho. Olha lá, aferição da pressão, né? Produção de atividade, de exercício físico. Enfim, você escolhe qual vai ser o nome do teu tópico, né? E a partir desse momento você procura colocar o quê? Você vai procurar descrever detalhadamente como que vai ser feito. Não deve ser um grande desafio isso, porque todo mundo que está fazendo um trabalho de campo, ou pelo menos quase todo mundo, já teve que mandar para o comitê de ética. Né? Porém, o professor percebeu que alguns trabalhos do comitê de ética, alguns alunos que compartilharam isso comigo, né? O pessoal do comitê de ética estava pedindo para ser mais específico a metodologia. Né? Algumas metodologias, de fato, estavam muito superficiais. Né? Isso acontece. O momento de você corrigir isso é agora, durante o TCC. Né? Então, procure ser sempre mais específico. Pecar pelo excesso, e não pela falta. Né? Quando uma pessoa vai tentar replicar seus resultados, ela vai tentar copiar passo a passo, se ela está interessada nisso. Okay? Então, é importante que você tenha marca, modelo de tudo que vai ser usado, método estatístico, né? Informação do CAI, quer dizer, o número do comitê de ética que o trabalho foi submetido. Tudo isso é importante. Né? Ah, professor, mas eu vou fazer trabalho de revisão bibliográfica, não de campo. A gente vai falar no finalzinho da aula um pouquinho sobre revisão, tá? Procure ficar tranquilo. Tá? Aqui a gente dá outra dica para quem está fazendo material e método, então, né? É uma espécie de checklist, quer dizer, tudo que tem que aparecer no teu trabalho. Primeiro, descrever os materiais que vão ser usados.
marca dos equipamentos, modelo. Muitas vezes é pedido até o local que esse produto foi importado. Né? Explicar como os materiais foram preparados. Existem alguns materiais, por exemplo, que a gente tem que preparar. Meio de cultura, o equipamento que você tem que programar. Por exemplo, eu vou testar um tipo de infravermelho para verificar a ação inflamatória dela, ação anti-inflamatória. Né? Para isso, eu tenho que colocar algumas especificações do aparelho, né? Parâmetro diferente. Então, você tem que colocar esses parâmetros, esses dados também no seu trabalho. Tudo bem? A pessoa vai correr numa esteira sobre determinados padrões. Velocidade X por X tempo. Você tem que colocar isso também. Tá? Outra coisa, descrever o protocolo de pesquisa. Muitas vezes você se empenhou, se inspirou no trabalho de uma outra pessoa. Né? Não é uma metodologia original. É uma metodologia inspirada em outro trabalho. É importante que você cite qual trabalho você está falando. Tá? Descrever como mensurações e cálculos foram realizados. Ou seja, basicamente, se há alguma fórmula que você está seguindo, você deve colocar no trabalho. E, finalmente, colocar qual análise estatística foi ou será realizada. Tá? É importante também você lembrar que em material e método, a gente sempre escreve no passado o verbo. Bem, pessoal? Então, foi realizado, foram realizados. Né? Não colocar assim, será feito, né? Eu farei. Lembre de tudo isso. Bom? O que o material e método deve conter? Então, passo a passo que o professor já está falando, né? Primeiro, design do estudo, se o teu estudo é retrospectivo, se é duplo cego, tudo isso você tem que colocar. Né? Caso seja baseado em outro artigo, deve ser citado. Se você não quiser citar o design do estudo, não é necessário, mas é importante que você consulte o seu orientador em relação a isso. Né? Método estatístico descrito, ou seja, vai ser um teste T que você vai aplicar, vai ser um teste ANOVA, univariada, multivariada, é importante isso aparecer. Geralmente, quando a gente fala de análise estatística, é o último tópico do nosso material e método. Mas isso é só uma sugestão que o professor dá. Pode fazer como você quiser. E, por fim, identificação de todos os materiais, como marca, local de fabricação, enfim, já foi falado. Né? Depois, repetindo, as variáveis do meu estudo. Aqui é importante. Eu peguei alguns trabalhos, por exemplo, em que a pessoa, de fato, ela estava citando quem que ela usa. Eu vou usar um grupo de pessoas, por exemplo, do apartamento X, ou, por exemplo, pessoas da escola Y. Né? Mas espera aí, essas pessoas, primeiro, quantas? Qual a idade dessas pessoas? Né? Existe algum critério de inclusão ou de exclusão? Por exemplo, por que eu estou pegando aqui pessoas do quartel para correr 10 minutos no esteira? Qual que é o critério de inclusão? Todo mundo que aparecer lá no quartel vai ter que correr? Ou só algumas pessoas que têm doença X? Ou só algumas pessoas que têm idade Y? Você que vai determinar. Né? Não é o professor que está colocando regrinhas na tua vida. Você que tem que traçar alguns pré-requisitos para a pessoa ser considerada apta a fazer parte da tua pesquisa. Geralmente, a gente não coloca no mesmo balaio todo mundo. Todo mundo que apareceu aqui vai entrando. Não. Geralmente, a gente coloca critérios de inclusão, critérios de exclusão. Por exemplo, pessoas que têm problema de risco cardiovascular. Será que é recomendado essas pessoas correrem 20 minutos de esteira? Provavelmente não. Né? Para isso, então, precisa haver critérios de inclusão e exclusão. Você vai conversar com o seu orientador de quais são eles. Tá? Colocar quais são os controles do meu estudo. Por exemplo, se eu estou querendo comparar uma população que tem uma doença, eu preciso de uma população para comparação. Ou seja, uma população que não tem essa doença. Né? E para finalizar aqui, como o professor já citou, método estatístico. Qual será o método? Tá? Modelo de revisão bibliográfica. Agora a gente faz um parênteses. Espera aí, professor. Eu estou fazendo revisão bibliográfica. O que você está falando agora do monitoramento de método, eu também preciso fazer monitoramento de método? Não é meio óbvio que eu vou abrir a internet, vou colocar, pesquisar coisas do Google. Não é meio óbvio como que eu vou fazer meu trabalho de revisão? É verdade, pessoal, é bem óbvio. Vocês vão perceber que a maior parte das revistas não cobra material e método de pessoas que vão fazer trabalho de revisão bibliográfica. Quando eu falo isso, eu até especifico aqui, ó, provavelmente não haverá um tópico. Isso não é uma regra. Veja bem, existem revistas que pedem material e método. Nesse caso, você explica, né? Quais foram os portais eletrônicos que você usou, Cielo, Science Direct, quais foram os fatores de inclusão, então, trabalhos apenas dos últimos 10 anos, por exemplo, certo? Porém,
99% dos casos, quem vai fazer trabalho de revisão bibliográfica não precisa desempenhar macro e meta. Como que eu vou descobrir isso, professor? Isso aqui vai até uma dica importante para vocês, né, pessoal? O que aparece na revista de vocês, essa altura do campeonato já tem que estar bem clara, né? Tinha alguns alunos que estão me passando e-mail pedindo para o professor ajudar, assim, interpretar a sua revista, isso é normal. Mas você não pode ainda estar muito desinformado daquilo que a tua revista pede. Essa altura já tem que estar bem decoradinho as coisas que cabem ali, não cabem, tá? Se você ainda está com dúvida, verifique diretrizes para autores da sua revista. Lá, você vai ter uma descrição exatamente dos tópicos que você tem que desempenhar, né? Inclusive, ele tem lá, para quem vai fazer matéria, para quem vai fazer revisão, 2 pontos. Tudo o que tem que ter. Para quem vai fazer um trabalho original, trabalho de campo, tudo o que tem que ter. Bom? Beleza. Aí a gente chega na parte de resultados. O resultado foi nas últimas aulas que a gente teve aqui. Tá? No resultado, chegou o momento agora de você fazer um pareamento com metodologia. Agora você vai detalhar tudo que você obteve. Né? Ou seja, você colheu dados a partir do método, trabalho de campo, e agora você vai narrar um pouquinho esses dados. Geralmente a gente coloca em ordem sequencial. Passo inicial até o passo final. Né? O que deve aparecer aqui? Os principais achados, ou seja, os principais dados que você conseguiu. Né? Resultados com processamento estatístico. Então, você não vai colocar dados brutos ali. Geralmente, você vai colocar em forma de porcentagem, em forma de análise estatística. Então, você vai colocar médias, porcentagens. Né? Mas o mais importante aqui ó, é o que está no último dado, no último tópico. Os dados mais relevantes serão representados em tabelas e gráficos. Ou seja, quando a gente vai no churrasco, todo mundo gosta de comer o filé mignon, melhor parte da carne. Né? Todo mundo gosta de comer a parte mais saborosa do alimento. Né? Quando você vai fazer um trabalho científico, qual que é a parte mais saborosa do teu trabalho? São as tabelas, são os gráficos, são as imagens. Uma pessoa geralmente pega para ela conseguir ir direto no gráfico, para ela olhar ali o filé mignon do teu trabalho. Essa informação que o professor está falando vale tanto para artigo de campo quanto para revisão bibliográfica. Né? As pessoas que estão fazendo trabalho de revisão também têm que produzir dados, tabelas, gráficos. Né? Na nossa próxima aula, depois de passar esse momento de provas, etc., a gente vai ter uma aula só para aprender como fazer gráficos e tabelas. Isso vai ser muito importante para a gente. Bem? O que os nossos resultados devem conter, então, professor? Passo a passo daquilo que a gente conversou. Né? Primeiro, apresentar os resultados na sequência em que as atividades foram mostradas na metodologia. Todos os verbos devem aparecer no passado. Então, algumas pessoas estavam escrevendo ainda alguns pontos no futuro. Né? Isso é normal. Quando você estava com o teu trabalho lá no primeiro semestre passado, você ia fazer tudo ainda. Né? Então, era normal você colocar assim, será feito, será realizado. Agora, não. Agora, no segundo semestre, a gente já está fazendo as coisas no ritmo já de finalizar. Né? Então, já passou, na verdade. Tá? Como já passou, o verbo no passado. Então, demonstrou-se, resultou em, ou descobriu-se, investigou-se. Tudo bem, pessoal? Importante organizar o trabalho na forma de tópicos. Novamente, isso aqui não é uma obrigação, isso é uma sugestão. Geralmente, a gente organiza em um subtítulo, né? Como a nossa metodologia foi feita. Bem? Aqui a gente tem um exemplo, mesmo exemplo que o professor mostrou na última aula, né? Aqui a gente tem o tópico com resultados. Você pode observar que o professor está colocando ali subtópicos com os resultados na medida em que o trabalho foi feito. Né? Você pode perceber que ao longo do texto, a gente coloca ali figuras. Né? Ele vai citando ao longo do texto, pode ser entre parênteses ou não, as figuras que vão aparecer. Essa era uma coisa importante também que faltou em alguns trabalhos. Quando vocês me mandaram na quarta semana o trabalho de vocês, eu verifiquei isso, né? Você deve anunciar as imagens, as tabelas que aparecem no texto. Então, muitas pessoas jogavam uma tabela assim de paraquedas. Só estava falando e pá, uma tabela do nada aparecia. Aí você até entende do que se trata a tabela, né? Mas geralmente você precisa, antes do recurso visual aparecer, antes da imagem, da tabela, você precisa ali anunciar que aquilo vai aparecer. Então, de acordo com a tabela 1, segundo o gráfico 2, né, verifica-se na tabela 3, okay?
Outra coisa, o que os resultados devem conter também? A apresentação de informações em formato visual. Finalmente chegamos nessa parte aqui, né? Então, uso de gráficos, tabelas para mostrar os resultados mais relevantes. Tudo isso é bastante importante, né? Aqui vai novamente o enfatismo. Principalmente quem vai fazer trabalho de revisão bibliográfica. Muitas vezes você gostou de uma figura, trabalho de revisão, né? E você colocou ali uma tabela que você copiou e colou de um trabalho, ou você abriu o Google Imagens. Eu quero pegar uma imagem de um câncer, por exemplo. Aí você dá Ctrl+C, Ctrl+V no seu trabalho, né? Não é que você vai ganhar zero se você fizer isso. Não, claro que não, né? Mas eu digo para vocês, vai ser muito difícil uma pessoa conseguir mandar um trabalho e ser aceito tendo imagens de trabalho de terceiros, né? Primeiro porque isso é apropriação intelectual não devida. Você precisa de permissão do autor original para você poder publicar um trabalho com uma imagem alheia, entendeu? Por isso que a gente fala tanto para você investir um tempo aqui no TCC, para você produzir suas próprias imagens. Por isso que é tão importante isso, né? Alguns alunos estão mandando para mim de tempos em tempos trabalhos, pedindo sugestões, e eu verifico que tem muito trabalho, por exemplo, primeiro, com imagens de baixa resolução. Imagem, para ser bem curto e grosso, né? Imagens feias. Se você vai rolando ali, você não consegue nem ver direito, né? Tente pegar a imagem com boa resolução, com um número alto de pixels, né? Tente pegar imagens de preferência que você construiu. Existem bancos de imagens que a gente pode fazer isso, que a gente vai fazer uma aula aqui, a gente vai conversar, né? E tentem, se você, por exemplo, gosta de uma tabela muito legal, e você quer os dados dessa tabela, o que você pode fazer? Você pode pegar os números dessa tabela, criando uma tabela própria, você entendeu? Você cita o autor, mas você não deu um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela existente. Você criou uma tabela, você entendeu? Mas você fez ela de um aspecto diferente. Você deu um visual nela, teu. Isso já configura algo autoral. Basta você citar que os dados, os números que estão aqui na sua tabela, vieram de um outro trabalho. Aí não tem problema. O que não pode é Ctrl+C, Ctrl+V de um trabalho já existente, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem duas tabelas, né? Esses dados aqui são autorais, não foi pego de um trabalho. Mas se por acaso aqui, ó, aqui foi, aqui eu posso dizer que foi, ó, tabela 2. Você pode ver aqui tem o número 13. Então, o que aconteceu? Tinha essa tabela no trabalho que a gente está chamando de 13 aqui, não foi dado Ctrl+C e Ctrl+V. Não, a gente pegou os números dessa tabela que já existia e criou uma tabela própria. Aí, nesse caso, é bem tranquilo. Tá? Aqui é a mesma coisa. E colocando uma figura, né, alguns dados importantes. Sempre é legal ter imagens que explicam as partes mais importantes do seu trabalho. Né? Lembre-se que quando você vai fazer um trabalho de campo, geralmente você vai ter que fazer comparação entre médias, desvio padrão, esse tipo de coisa. Né? Nesse caso, você pode usar símbolos para distinguir efeitos. Então, por exemplo, você quer comparar se dois grupos têm uma diferença significativa, uma diferença estatística. Geralmente você usa um asterisco para isso, como o professor mostrou na última aula. Né? É interessante também, na produção de gráficos, você abreviar nomes. Né? Você não colocar ali de forma bruta as palavras, porque daí a tabela fica muito carregada. Né? Na parte de tabela, que você vai construir tabela, é a mesma coisa. Informações sucintas. Só o que é essencial. Você não precisa escrever frases na tua tabela. Por escrever palavras-chave, né? Tipo aqui, por exemplo, essas duas tabelas. Você pode ver que essas duas tabelas aqui, ó, tem informações limpas, né? Então, por exemplo, o ano, número de gestantes, cifra. Então, vai assim, ano que foi pesquisado. Número total de gestantes positivas para cifra. Não, tá meio subentendido, né? Então, você tenta colocar muita informação, mas em forma de palavras-chave, né? Para ficar uma coisa mais, assim, fácil, visualmente limpa. Bem? No caso de você querer fazer imagem colorida, apenas se necessário, né? Você tem até que verificar se a sua revista permite imagem colorida, porque tem revistas, como o professor já falou, que imprimem os artigos, imprimem as edições. Nesse caso, encarece muito uma imagem colorida. Né? Hoje em dia, como a maior parte das revistas estão só disponibilizando a versão online, não tem muito problema com isso. Né? Por exemplo, eu cito a revista de Andrade, por exemplo. Ela disponibiliza apenas online. Então, aí não tem muito problema. Tá? Aqui a gente tem dois casos, por exemplo, né, que o professor estava citando. Interessante você sempre usar abreviações. Olha só o nome grande desses grupos aqui, né? Vesícula extracelular larga,
vesícula extracelular pequena. Não, ficou leve, ficou SEV. Ó, abreviatura, né? Controle. Muitas pessoas da físio aí que vão fazer trabalho de campo, um grupo chamado controle, né? Chama de CTL na hora de fazer em lápis. É controle. Se eu tivesse escrito tudo, controle, albendazole, cloramidina, não ia caber tudo no gráfico. Você entendeu? Então fica mais prático. Lembrando, como a gente já falou na aula passada, né? Todo gráfico tem que ter o quê? Média, desvio padrão, que são esses riscos aqui, né? E se você quer mostrar a diferença entre os grupos, o uso de símbolos, como, por exemplo, o nosso asterisco aqui. Bem, outra coisa também, o professor já citou agora, né? Presença desses símbolos, para você conseguir discernir os grupos. Bem, agora o professor vai resumir um pouco a discussão, apesar da gente não ter tido uma aula sobre isso ainda, né? O professor vai falar de formas gerais o que tem que ter na discussão. Alguns alunos já têm gráficos, já têm dados e já estão na parte da discussão, né? Na discussão, é o momento que você já apresentou o que tinha de novo, e agora você vai comparar o que você achou com o que já existe. Ou seja, com todo o material que já foi pesquisado. Tá? Nesse momento, você pode comparar positivamente ou negativamente. Tá? É importante que você sempre traga as evidências. Né? Por exemplo, você obteve um dado que está muito diferente do resto da literatura. É importante que você coloque o nome de vários trabalhos para ficar fácil para a pessoa que está lendo essa comparação. Então, um momento na discussão de você usar bastante referência também, bastante citação, seja para o bem, seja para o mal. É o momento de você criticar não só o seu trabalho, mas também o trabalho de colegas que já fizeram isso. Né? Por exemplo, se você acredita que o seu trabalho teve maior qualidade, você pode citar, ó, aqui no meu trabalho, né, no atual trabalho, foi utilizado um grande número de amostras, possivelmente causando a diferença em relação aos trabalhos do fulano, do ciclano. É o momento de você dar uma de advogado, não é verdade? Valorizar os seus dados, sem ser antiético, sem exagerar. Bem? Beleza. E a conclusão, ela nada mais é do que um texto que é muito parecido com o resumo, né? É o momento de você fazer um texto pequeno, não mais do que 2 parágrafos. Né? A gente está falando de um texto que não deve ocupar mais do que meia página. Meia página, né, pessoal? Máximo. Que você coloca as informações mais importantes daquilo que você obteve. As informações, assim, as conclusões mais significativas do seu trabalho. Né? Aqui a gente até coloca bem, né? Mensagem principal para levar para casa. Bem? Aqui a gente coloca um parágrafo, né? Você pode ver que não passa mais do que meia página isso aqui, basicamente resumindo o que foi dito ali durante todo o trabalho. Então, é o momento de você usar algumas frases de impacto, algumas frases que você gostou bastante durante o trabalho, né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V, mas é assim, você pode fazer uma releitura das melhores partes do seu trabalho, pelo menos das mais importantes, isso que a gente quer dizer, né? E tentar não ficar assim deixando uma conclusão muito grande, porque uma conclusão muito grande dá a impressão que você está enrolando. Bem, alguns alunos perguntaram para o professor um pouquinho sobre revisão bibliográfica, né? Pelo que eu percebi, tem alguns alunos aí que estão cogitando talvez modificar um pouco a estratégia. A pandemia está trazendo algumas dificuldades, né? Então talvez reorganizar o trabalho em uma modalidade diferente. Eu digo para vocês assim, fiquem tranquilos, né? Eu não sei qual conversa vocês tiveram com o orientador de vocês. É muito importante vocês conversarem, orientador e aluno, né? O coordenador falou para mim, o professor Vinícius, coordenador de fisioterapia, estava conversando que muitos alunos ainda querem fazer trabalho de campo. Eu acho louvável isso, né? Ele até assegurou que vocês poderiam fazer a coleta de dados lá para frente. Então, quem ainda está com esse plano, excelente, continua nesse plano, né? Mas alguns alunos parecem ter conversado com seus orientadores em relação a trocar modalidade, enfim, né? Perfeitamente, pessoal. É só importante você saber como que você vai fazer isso, tá? E aqui a gente passa algumas dicas. Um trabalho de revisão, ele não é tão diferente assim do trabalho de campo, né? O trabalho, assim, a atividade principal vai ser mais você investigar informações que já existem. Você preparar um corpo de texto longo sobre elas, né? Então aqui, por exemplo, a gente coloca alguns aspectos importantes. Primeiro, é interessante você dividir o tema em várias áreas no formato de tópicos. Quando a pessoa está fazendo um trabalho de campo, um artigo de campo, qual que vão ser os maiores dificuldades dela, os maiores desafios, né?
material e métodos, resultado e discussão. São os 3 tópicos mais importantes para a pessoa. Né? Quem vai fazer um trabalho de revisão bibliográfica, o tópico mais importante, na verdade, é a revisão em si. Depois da introdução, já vem a revisão de cara. Um trabalho de revisão, por exemplo, não tem algo chamado resultados. Talvez tenha, você pode até escrever resultado, mas daí não vai ser nenhuma coleta, né? Vai ser o quê? Só a informação que você produziu, certo? Um trabalho de revisão também não tem o tópico chamado discussão. Né? Ele, basicamente, é a revisão bruta que você está desempenhando. Isso não significa que o teu trabalho não tem que ter vários tópicos. Nesse caso, os tópicos vão ser produzidos por você, vão ser desenvolvidos pela tua criatividade. Né? A gente colocou aqui algumas sugestões de tópicos que o teu trabalho pode ter. Né? Então, por exemplo, independente do assunto que você vai falar, é interessante geralmente você trazer uma carga histórica. Né? Você trazer ali, por exemplo, uma importância, um contexto histórico do que aconteceu. Então a gente coloca aspectos históricos. Por exemplo, eu vou falar sobre uma doença, né? Uma técnica clínica, por exemplo. Coloca ali, por exemplo, quais foram os pioneiros que desenvolveram isso, né? Quais foram as primeiras pessoas que sentiram a necessidade de estudar isso. Tudo isso é muito interessante. Né? Colocar algumas classificações e definições. Então, por exemplo, só um minutinho. Né? Se eu vou falar de uma doença específica, por exemplo, tenta colocar um pouquinho a classificação, por exemplo, eu vou falar de um tumor, né? Qual a classificação geral? Que tipo de classificação existe para essa doença? Então, por exemplo, tumor do tipo A, do tipo B, enfim, tenta trazer um pouquinho do que já existe de teoria para quem vai ler o seu trabalho, né? Outra coisa que você pode colocar também é epidemiologia. Qual é o perfil de risco que geralmente está associado a essa doença? Quantas pessoas sofrem disso no Brasil e no mundo, né? Aí o céu é o limite, tá? Não existe muito limite de quantos tópicos o seu trabalho tem que ter, né? Você pode fazer vários tópicos. O importante é o seguinte, o importante é que você não faça vários tópicos minúsculos, né? Então tem gente, por exemplo, que faz 50 tópicos. Cada tópico um parágrafo. Não. Geralmente os tópicos têm que ser robustos, têm que ser grandes, né? Para mostrar que a pessoa, na verdade, não está meio assim, enrolando, né? Cada frasezinha tem um tópico novo. Não. Tá? Algo muito importante, pessoal, fundamental, é o seguinte: colocar tabelas, figuras, imagens. Eu vi, por exemplo, muitos trabalhos de revisão que não tinham nenhuma figura, nenhuma imagem. Não faz muito sentido isso. Tem que ter figuras, tem que tentar vender ideia. Como a gente falou, lembra que a gente falou no começo do semestre que o que vende o artigo, o que publica o artigo, são figuras. Texto, qualquer pessoa pode pegar um trabalho bonito, um texto bom, um texto ruim. Agora, gráficos e mais, é isso que faz você perder horas e horas do teu tempo. Você como aluno de TCC, por exemplo. Então, é importante ter esses recursos. Ok? Resumindo, então, para quem vai fazer revisão bibliográfica, o tópico resultados, que na verdade nem tem esse nome, né? É basicamente a parte depois da introdução, ela tem que ser a maior e a mais relevante. Tá? Um exemplo que a gente pode dar, daqui a pouco a gente já vai voltar lá, né? Dicas para escolha de um tópico, ou seja, quais tópicos eu posso escolher, professor? Um tópico que seja interessante para você, né? Ou seja, aquele que você se imagina escrevendo um texto longo. Se você não se vê fazendo um texto muito longo, você não consegue bloquear em relação a isso, não faça um tópico relacionado a essa parte. Tá? Um aspecto que você garante, você acredita que vai ter material suficiente. Muitas vezes o aluno vem falar para mim, professor, eu estava precisando fazer revisão, por exemplo, sobre o perigo do cigarro. Né? Eu estou percebendo, eu quero pegar sobre esse devido tema aqui, a composição do cigarro, por exemplo. Meu primeiro tópico seria isso, composição química do cigarro. Eu estou percebendo que eu não estou achando muito trabalho sobre isso. Então, eu digo para você, se você não está achando muito trabalho, talvez não vale a pena fazer um tópico sobre ele. Porque para fazer um tópico, para ter pouquinho texto, você entendeu? Talvez colocar esse assunto dentro de um tópico maior seja o ideal. Ok? Terceira dica, um tópico bem definido. Caso contrário, você poderia potencialmente incluir várias publicações que tornariam a revisão inútil. Né? Então, é isso que o professor está falando. Muitas vezes a pessoa ela fica se repetindo um pouco. Né? Ela cria, por exemplo, muitos tópicos iguais. É interessante você fazer tópicos bastante definidos, bem diferentes do outro, para você dar uma ideia de continuidade mesmo. Por exemplo, você quer falar o perfil de risco de uma pessoa que desenvolveu uma doença cardiovascular, por exemplo.
né? Então, você pode fazer, por exemplo, um tópico chamado epidemiologia. Nesse tópico, você vai falar sobre quantas pessoas desenvolvem no mundo a doença, que tipo de pessoa desenvolve a doença, quais são os fatores de risco, então fumar, sobrepeso, idade, você entendeu? Não fique voltando muito essas informações depois. Basicamente isso que eu estou falando. Você vai ficar indo e vindo no trabalho. Dá a impressão um pouco de falta de preparo, de repetição demais. Bem? E aqui a gente dá um exemplo de o tema de revisão, uma pessoa que está fazendo trabalho de revisão. Né? Então a pessoa primeiro fez lá o tópico, introdução. Depois da introdução, vamos supor que tinha o tópico de material e métodos. Provavelmente não vai ter, mas digamos que tivesse. Ela faz tópico 2, material e métodos. Né? Depois disso, aí já chega o momento de arregaçar as mangas e fazer o trabalho. Aí já é a revisão mesmo bibliográfica. Né? E aqui a gente dá umas dicas. Né? Olha só, o tema da pessoa. Ela vai trabalhar com vesículas extracelulares em problemas fetais. Bom, eu posso não saber bolhufas disso, mas olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu posso, primeiro, gastar alguns tópicos falando só sobre vesículas. O que são vesículas? Qual que é a classificação das vesículas? Olha só, tópico primeiro, definição. O segundo, 3.3, eu estou classificando, né? Eu vou falar sobre um pouquinho delas. Depois, agora eu pego a minha segunda parte do tema, problemas fetais, que eu começo a falar, 3.7, emprego de vesículas extracelulares como diagnóstico alternativo, interação das vesículas com o organismo materno e fetal, enfim. Olha quantos tópicos eu produzi. 8 tópicos, cada um deles com várias informações. Isso é importante. Isso é um trabalho legal de revisão. Dá trabalho. Trabalho. Muitas pessoas pensam que fazer trabalho de revisão é mais fácil que de campo. Muito pelo contrário. Tem muitos desafios fazer um trabalho de revisão. Né? É algo que pode ser simples, mas é bastante trabalhoso. Ninguém consegue, num finalzinho de semana, fazer um trabalho de revisão. Muito pelo contrário. Okay? Outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, olha só, prevalência da bactéria Pseudomonas aeruginosa em infecções do trato urinário. Bom, eu não sei bolhufas da bactéria, eu não sei nem o que é infecção do trato urinário. Então, eu preciso ter tópicos específicos para isso. Ó. Primeiro tópico, eu vou explicar como é que é a anatomia do sistema urinário. Depois, falar um pouquinho do agente etiológico, ou seja, o que é Pseudomonas? Que tipo de bactéria? Qual a doença que ela causa? Aí, à medida que o trabalho vai avançando, eu vou colocando tópicos mais específicos. Você pode ver que esse trabalho aqui, por exemplo, diferente do outro que tinha 8 tópicos, esse aqui tem 5 tópicos. Não tem uma regra, como o professor falou. Quem vai decidir a abrangência do seu trabalho, total de tópicos, é você e o seu orientador. Né? Mas não existe uma regra de sucesso, por exemplo. Bem? E aqui vem uma informação importante. Pessoal, nessa semana, a gente está numa semana de provas, né? As provas vão começar agora na quinta-feira, dia 1º, e elas terminam na quarta-feira, dia 8. Né? A gente não pode perder tempo aqui na semana de TCC. O semestre é muito pequeno, a gente vai ter mais ou menos umas 7 a 8 aulas, né? Daqui para frente, então a gente tem que avançar. Então, assim, o professor, semana que vem, não vai ter um tema específico de aula. O que vai acontecer na próxima semana? Na próxima semana, o professor ele vai estar aqui só como plantão, só para atender dúvidas. Tudo bem? Na próxima semana, que vai ser dia 6 de outubro, né? O senhor colocou 8 do 12, né? 8 do 12, desculpa, 8 do 10. Tá, pessoal? Só corrigindo aqui, né? 8 do 10. O professor, segunda-feira que vem, vai estar aqui só para responder dúvidas de vocês. Então, se você, por exemplo, está com algumas dúvidas, e você está com vergonha de perguntar hoje, ou você ainda não sabe quais dúvidas você tem, na próxima aula o professor vai disponibilizar só para responder dúvidas de vocês. Eu não vou nem produzir slides, eu vou ficar só na live interagindo com vocês. Tudo bem? Se aparecer poucas pessoas, se aparecer uma pessoa tal, o professor vai estar aqui tranquilamente para atender vocês. Tudo bem? Quem tiver que estudar para a prova, eu entendo, tranquilo. O importante é que eu estarei aqui para responder dúvidas. Tudo bem? Porém, você tem 2 missões nessa semana. Como a gente não tem prova de TCC, o professor, então, tem que passar uma missãozinha para você, sim. Tá? Eu vou querer que até dia 8 de outubro, ou seja, até quarta-feira da próxima semana, que você envie para o e-mail do professor de TCC o teu trabalho já convertido para a revista de escola. Não é a versão final, obviamente. É o que você tem até o momento para a tua revista de escola.
muitos alunos passaram para mim os seus trabalhos sem converter para a revista a última vez que eu pedi. Nessa segunda vez aqui, eu quero que você já passe para a tua revista. E coloca lá, professor, minha revista X, para eu poder comparar se está dentro das regras. Tudo bem, pessoal? E além disso, essa semana você tem a questão de frequência para responder também. Tá? Bom, eu vou agora interromper o compartilhamento, né? E eu queria saber o seguinte, meus queridos alunos. Eu queria que vocês me aproveitassem o tempinho final aqui da nossa aula para perguntar dúvidas que vocês têm, comentários. Estou à disposição de vocês. Ô, prof. Diga. Esse envio para você da revista, a minha tem o layout em si, eles só disponibilizam depois. O que eu tenho que fazer é seguir as regras, mas é basicamente a mesma coisa que eu já tenho feito. Eu mando normal, meu TCC para você? Se, no teu caso, por exemplo, não é só o teu caso, algumas revistas também não são muito explícitos em relação ao layout, né? Nesse caso, você passa o que você tem. A prioridade nesse caso, Thaliciane, é só você colocar os tópicos que, e assim, fonte, é muito importante que ele esteja assim, talvez você não sabe disso ainda, não tem problema, né? É importante que você tente colocar assim o mais perto possível daquilo que o teu trabalho vai ficar, tudo bem? Uhum. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Professor, Diga. o meu trabalho foi um que teve que ser modificado para revisão. Então, eu vou ter que dar uma olhadinha lá na revista se eles aceitam, né, revisão, e remontar a estrutura que tinha enviado. Certo. Tudo bem, Ellen. Isso, assim, Ellen, você não foi a única que aconteceu essa alteração de percurso. Outros alunos já me comentaram isso, tá? Eu acho que, assim, não se preocupem, né? Eu acho que em pouquíssimo tempo uma pessoa consegue fazer um ótimo trabalho de TCC, né? Revisão, por exemplo, né? Tudo que depende agora é a nossa dedicação, tá? O que eu peço para vocês é o seguinte, cada aula que a gente tem aqui, como vocês já estão fazendo agora, né? Dê o máximo de si. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já fazem isso, eu estou muito satisfeito, né? É importante agora que a gente não perca tempo, né? Então, por exemplo, a tua segunda versão que você vai mandar para mim, é claro que não vai ser a versão que poderia estar mais completa possível, porque você está mudando de modalidade, né? O que é interessante você já fazer é você já mandar para mim, assim, com alguns tópicos que você imagina que vai ter, tudo bem? A intenção aqui não é o professor, por exemplo, querer pegar o teu trabalho só para te dar uma nota. É também para olhar o trabalho, para sugerir, para criticar. Sempre legal ter várias pessoas olhando o trabalho ao mesmo tempo, né? Para você sentir assim que você está amparado. Tudo bem? Eu estou tendo bastante dificuldade para achar informação atual sobre o tema também. Informação atual, você diz artigos atuais, é isso? Uhum. Cada área é uma área, né? O professor não quer generalizar também, assim, quando eu falei aqui, tem que ter artigo de 2020, muita calma nessa hora, né? Tem temas mais fáceis de achar artigos atuais do que outros, tá? É sempre importante você usar aquelas ferramentas como o SciHub, por exemplo, que o professor citou, né? Uma pessoa para citar um trabalho não necessariamente precisa ter o trabalho em PDF, às vezes você pode ler o resumo, você já pode extrair alguma informação dali, mesmo o artigo sendo pago, você já teve acesso àquilo, tudo bem? É sempre interessante pedir para o teu orientador se ele pode passar algum artigo novo. Às vezes você está tendo dificuldade, né? Lembre-se, pessoal, que o orientador ele é um companheiro de publicação, né? Então, às vezes, você pode pedir para ele um artigo ou ajuda para achar um artigo, tudo bem? Tá bom, obrigada. É uma empreitada complexa, né, pessoal? Ninguém aqui tá de boas, né? Ah, muito bom, muito fácil trabalho. Não, é realmente uma grande empreitada de trabalho. O que facilita para a gente é que está todo mundo no mesmo barco. O que a gente está aqui amparado com o professor, com o orientador. Esse é o momento importante da gente resolver os problemas, tudo bem? Eu fico bem confiante nisso para a gente conseguir juntos aí fazer um trabalho bom, né? Teve alguma dúvida aqui que apareceu no mural? Deixa eu olhar aqui, né? Na próxima segunda-feira, professor, não vai ter aula online. Não, na verdade, vai, né? O que a gente vai fazer? Na próxima semana, o professor não vai passar um conteúdo, não vai ter um roteiro. O que vai acontecer? Às 8 horas, o professor vai entrar aqui, né? E eu vou ficar de braço cruzado esperando as pessoas aparecerem. O que o professor está falando é o seguinte: como
semana que vem até quarta-feira é data de prova, o professor não vai cobrar a presença de vocês na semana que vem. É isso que o professor está falando. Mas o professor vai estar aqui esperando dúvidas, dificuldades que você tem. Por exemplo, tem uma coisa que você quer mostrar para mim e você está com vergonha, por exemplo, de mostrar hoje. Ou você ainda quer procurar que tipo de dúvida você pode ter. Pode usar segunda-feira que vem para isso, tá bom? Possivelmente vai ter muito aluno, possivelmente não vai ter quase nada de aluno, não tem problema. Eu estarei aqui das 8 às 9 para solucionar dúvidas. Tudo bem? Respondendo mais especificamente você, eu não vou cobrar presença na semana que vem. É mais para ajudar a vida de vocês mesmo, tá bom? Perfeito. Professor, Oi. a gente fala, quando você falou dos tópicos da revisão, a gente pode usar esses tópicos que a gente já fez no referencial teórico no semestre passado, isso? Pode. Bruna, é como a gente falou, né? Muitos alunos de biomedicina escolheram fazer revisão bibliográfica, né? Muitos trabalhos de biomed, eles já estão bem adiantados, né? Então, por exemplo, teu trabalho eu lembro que já tinha tópicos bem definidos, né? Você tem que usar esse tempo agora para aperfeiçoar teu trabalho, mas você não precisa obrigatoriamente modificar só porque já foi. Não, pelo contrário. Se você acha que boa parte daquilo já dá para ser aproveitado, perfeito. Era essa a tua pergunta? Sim, é que em conversa com o meu orientador, a gente não achou que deveria, colocar muito mais coisa, porque eu já tinha muito tópico, então ele achou que seria mais fácil a gente abreviar isso e adaptar para a revista. Perfeito. Então faça isso, né? Talvez, pensa se vocês não podem colocar uma figura, uma sugestão que eu dou apenas, né? Então uma figura, uma imagem, uma tabela. Mas se vocês acham que tá assim, tá bom, então agora corre para a formatação. Beleza. É que eu já tinha colocado muito gráfico, muito tabela, eu já tinha sobrecarregado bastante meu trabalho já. Perfeito. Tranquilo. Tá? Pessoal, mais alguma coisa que alguém... Pergunta da Bruna é importante. Isso mesmo. Teu caso se aplica do mesmo jeito. Exatamente a mesma situação do seu caso. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, último comentário, então, né? Primeiro, antes de mais nada, uma boa semana de provas a todos. A prova começa na quinta-feira e vai terminar só na quarta-feira da semana que vem. Eu aguardo que vocês me mandem até quarta-feira da semana que vem, ou seja, até dia 8/10, mandar para o e-mail do professor. Para que daí a gente, daqui a 2 semanas, que vai ser, acho que dia, 12 ou 11, a gente já possa falar um pouquinho do feedback geral dos trabalhos. Tudo bem? Segunda-feira que vem, que vai ser dia 6 de outubro, o professor vai estar aqui disponível, presença facultativa, né, para tirar dúvidas que vocês tenham durante essa semana. Então, por exemplo, tem alguns de vocês aí que vão fazer a revisão agora. Vem a segunda-feira que vem. Alguém quer analisar alguma coisa aqui, está tendo dificuldade? Vem a segunda-feira que vem. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Então, eu desejo uma ótima semana a vocês e até mais. Tchau, professor. Boa noite. Boa semana. Boa noite, boa semana. Tchau, professor. Até mais. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, Lance.